Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Talvez você nem fosse nascido ainda, mas a década de 80 foi marcada por uma porção de avistamentos de OVNIs aqui no Brasil. Um dos casos mais conhecidos foi o que aconteceu no dia 19 de maio de 1986, ocasião que ficou conhecida como a Noite Oficial dos OVNIs, ou a Noite Oficial dos Discos Voadores. O acontecimento ficou marcado por diversos avistamentos de objetos estranhos em várias rotas aéreas brasileiras. Os registros da época relataram avistamentos nos estados de São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná. Como até hoje ninguém sabe exatamente o que eram os objetos avistados, eles foram classificados como objetos voadores não identificados, ou simplesmente OVNIs. Talvez esse seja o caso de avistamento de OVNI mais famoso do Brasil. Só que muita gente não sabe que alguns anos antes da famosa Noite Oficial dos OVNIs, houve um acontecimento tão bizarro quanto quando um objeto não identificado foi avistado. Um dos argumentos mais fortes para negar a sua existência é que poucos desses acontecimentos são avistados por uma multidão. Geralmente, o avistamento é feito por apenas uma pessoa ou por um pequeno grupo. Por isso, a falta de testemunhas é um dos argumentos mais usados para invalidar os avistamentos. Mas e quando um OVNI aparece em um estádio de futebol completamente lotado? Imagine que você é torcedor do Vasco ou do Operário de Campo Grande. E em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, algo muito bizarro acontece sobre o estádio. Bom, foi exatamente isso que ocorreu na noite do dia 6 de março de 1982, no estádio Pedro Pedrocian, mais conhecido como Morenão. O estádio fica localizado dentro do campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Na ocasião, Operário e Vasco da Gama competiam em um jogo pela segunda fase da Taça de Ouro, como o Campeonato Brasileiro foi chamado pela CBF em algumas poucas edições dos anos 80. O Operário venceu o badalado Vasco por 2-0. Bom, mas não foi o placar que chamou a atenção da torcida neste jogo. Por volta de 8h15 da noite, quando a partida ainda estava em seus primeiros minutos, algo estranho surgiu sobre o estádio. Alguns dizem que era uma bola luminosa, outros relatam um cilindro, mas independentemente do formato do objeto, todos concordam que algo muito estranho aconteceu no Morenão naquela noite. No estádio, havia quase 25 mil torcedores, sem contar os jornalistas, cartolas, comissão técnica e por aí vai. Um servidor que trabalhava na base aérea de Campo Grande afirmou que viu 2 objetos estranhos e entrou em contato com o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo em Brasília, que comunicou que não tinha detectado nenhuma aeronave naquela região e naquele horário. Bom, surgiram diversas especulações sobre o que era aquela coisa estranha que pairou sobre o estádio. Alguns pensaram que fosse paraquedistas saltando no local como uma forma de animar a torcida. Outros disseram que era um avião de pequeno porte com uma iluminação estranha. Mas nenhuma dessas especulações foi
confirmada. O objeto parou 2 vezes no ar, fazendo deslocamentos extremamente rápidos. Um movimento que nem mesmo as melhores aeronaves da época conseguiriam fazer. Primeiro, o objeto pairou sobre a marquise do estádio. E depois fez mais uma parada no rumo do centro do gramado. Ninguém nunca conseguiu explicar o que aconteceu no Morenão na noite do dia 6 de março de 1982. Surgiram teorias, hipóteses, histórias, lendas, mas nada deixava claro o que tinha acontecido naquela noite. Bom, na verdade, muita gente acha que o que avistaram ali foi realmente um OVNI. Anos depois do ocorrido, a Placar, uma revista brasileira especializada em esporte, fez uma matéria sobre o misterioso acontecimento. Na matéria, foi apresentada uma entrevista com Cocada, que era jogador do Operário naquele jogo. Na época, ele era uma jovem promessa do futebol campograndense. E naquela partida, substituiu o titular Lote, que estava suspenso. Cocada se tornou não só ídolo do Operário, mas também uma das pessoas que contou exatamente o que viu naquela noite. Na entrevista a Placar, ele descreveu o acontecimento da seguinte forma: era uma roda de fogo com um facho de luz muito forte. De repente, foi embora a uma velocidade incrível. Depois de presenciar o evento bizarro, Cocada contou que voltou seu foco para o jogo, participando dos lances que resultaram na vitória do Operário. Cocada foi considerado o melhor jogador em campo. Já no vestiário, houve muita comemoração por parte dos jogadores do time e, com certeza, o que tinha pairado sobre o estádio Morenão naquela noite era algo extremamente parecido com um disco voador. Em teoria, não podemos dizer que algo parece com um disco voador, mas o que Cocada quis dizer foi que o que ele viu ali era único, algo que ele nunca tinha visto na vida, deduzindo que poderia, sim, ser um OVNI. O ex-lateral do Vasco, Rosimiro, também relatou o que viu naquela noite. Ele contou que ficou olhando para cima por um bom tempo, a ponto de esquecer que estava em uma partida. Já o professor Antônio Carlos do Nascimento, que torcia para o Operário naquela noite, recorda que era uma luz intensa e muito bonita, e que depois de voar acima do Morenão, passou por cima da casa de Francisco Serafim de Barros, superintendente do Banco da Amazônia, que morava ao lado do estádio. Hoje o local está um tanto quanto abandonado. Apenas os times locais jogam no campo, que geralmente recebe apenas jogos do campeonato estadual. Ao que se sabe, nunca mais o estádio foi visitado por OVNIs. Porém, o caso que aconteceu no Morenão empolgou muitos ufologistas, pesquisadores e pessoas que são simpatizantes do tema. O que muita gente achou estranho foi que, no decorrer dos anos, o Morenão se tornou um local em que inúmeras pessoas tentaram tirar a própria vida, levando muitos a teorizarem que o suposto OVNI deixou uma espécie de campo de energia negativo ou uma maldição que faz as pessoas cometerem suicídio. Bom, durante a Copa do Mundo de 2014, que aconteceu aqui no Brasil, muitas empresas e empresários tentaram fazer com que o Morenão fosse um dos estádios escolhidos para sediar o evento. O investimento seria de R$500 milhões, com o campo sendo reformulado e a estrutura atendendo às normas da FIFA, mas, por fim, o estádio acabou não sendo escolhido. Será que o jogo entre Operário e Vasco foi palco de um avistamento alienígena? Muita gente fica
questionando algo óbvio. Onde estão as imagens desse acontecimento? Se o OVNI apareceu em um jogo do Campeonato Brasileiro, certamente haveria câmeras, fotógrafos, jornalistas ou qualquer outra pessoa da imprensa para registrar o ocorrido. Infelizmente, apesar de ter muitos sites confiáveis que divulgam essa história, não há imagens do ocorrido. Qual a explicação para isso, hein? Olha só. Segundo um famoso jornalista de Campo Grande, que estava presente na partida, o que ele viu ali foi uma bola de fogo grande, semelhante a um cometa, com cauda e pequenas bolas de fogo logo atrás. O objeto estava superior à altitude dos aviões, e a velocidade era algo inexplicável. Pelo fato da situação ser um tanto inusitada, a reação das pessoas foi de espanto. Por isso, ninguém fotografou ou mesmo filmou o OVNI. Outra possível explicação para este fato diz que o objeto se movimentava tão rápido que os cinegrafistas da Globo, que faziam a cobertura do jogo, não conseguiram virar o pesado equipamento para o céu a tempo. Afinal, estamos falando do começo dos anos 90. Em uma época em que os equipamentos eram bem mais rústicos do que hoje. Bom, não podemos negar que o fato de não existir imagens possa colocar em xeque a veracidade dessa história. Mas, ao mesmo tempo, não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu naquele dia. Muito menos as dezenas de depoimentos de pessoas que relataram o que viram ali. Muita gente diz que estava lá, que viu o objeto estranho no céu e que não pode afirmar que o que viu era uma nave extraterrestre, mas que tem certeza de que não era nenhum equipamento aéreo deste mundo. Bom, o que realmente aconteceu no estádio Morenão, hein? Ninguém sabe. Porém, há grandes chances de realmente ter sido um avistamento de OVNI. Eu fico por aqui. Mas eu quero saber a sua opinião, hein, sobre o assunto. Será que realmente viram um disco voador no jogo entre Operário e Vasco? Bom, não esqueça de deixar o seu comentário. Nos vemos em breve no canal da Fatos Conhecidos. Um grande abraço. Tchau.